O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Homens são presos ao extorquir patrão. Polícia ouve testemunhas no assassinato de jovens em boate de Goiânia. Profissionais da educação de Aparecida de Goiânia cobram plano de cargos e salários em manifestação. E ainda, deputados começam sessões extras na Assembleia e presidente da Casa justifica faltas de colegas. Segunda-feira, 20 de janeiro de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. Dois homens foram presos por tentativa de extorsão. Eles ameaçaram o dono de uma metalúrgica de morte para conseguir em troca R$10 mil. A polícia agiu e frustrou a ação. Edgar Rodrigues Farias e Danilo Henrique Silva foram presos após tentar extorquir com R$10 mil o ex-patrão de Edgar. E para isso ele marcou um horário, né? Falou que ele teria que deixar R$10 mil na portaria do próprio prédio da vítima. E senão correria risco de vida, tanto a família dele, tanto ele quanto a família dele. A desculpa de ter sido prejudicado no trabalho é fraca, já que Edgar só ficou menos de um mês no emprego e faltou 3 vezes sem dar explicações. Acredito que ele aproveitou mesmo da situação para pegar o dinheiro, porque R$10 mil, né? Ele trabalhou só um mês na metalúrgica. A Polícia Militar iniciou a Operação Viagem Mais Segura para garantir a segurança dos usuários do principal eixo de transporte urbano da capital, o eixo Anhanguera. Durante todo o dia, oficiais se dedicaram à averiguação de toda a extensão do trecho e mediações onde foram colhidas denúncias de locais voltadas ao tráfico de drogas e à prostituição. A Polícia Militar orienta aos usuários do transporte coletivo que adotem algumas atitudes para se evitar roubos e furtos. Evitar, por exemplo, manusear o celular em público, carregar o telefone móvel e a carteira no bolso da frente, transportar a bolsa na frente e bem próxima ao corpo. São medidas que podem evitar roubos aí para você. Goiânia viveu mais um fim de semana violento. Um dos casos que mais chamou a atenção foram 4 assassinatos em uma boate no setor Perim, região norte da capital. A Polícia Civil acredita que o aumento no efetivo previsto para ajudar no controle das estatísticas. Mais de 10 pessoas já foram ouvidas no caso da boate no setor Perim, onde 3 pessoas foram assassinadas no interior do local e um bandido morreu numa troca de tiros com a polícia. De acordo com o delegado que investiga o caso, os crimes dentro da boate ocorreram por rixa entre 2 quadrilhas rivais. Segundo o relato do Flávio, o executor do crime, seria uma disputa por causa de uma namorada. Mas nós estamos seguindo uma segunda linha de investigação para verificar se for uma disputa de tráfico de drogas entre esses 2 grupos e por roubo e furto de veículo automotor. 4 envolvidos no crime foram presos e um menor foi apreendido. Câmeras de segurança que estão instaladas na boate poderiam ajudar nas investigações do que ocorreu lá, mas as câmeras não estavam gravando. A título de cautela, nós apreendemos o computador que faria as imagens e vamos ser submetidos à perícia. Mas, a princípio, a gente parte da hipótese que não existem essas imagens. Com os 4 homicídios envolvendo o crime na boate, o final de semana registrou mais de 10 mortes, de sexta para segunda-feira. Evidentemente que agora, com esse efetivo de policiais chegando, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, nós, pelo menos, vamos tentar aí minimizar e diminuir essa onda de violência que, infelizmente, paira no nosso estado. Não é de hoje a insatisfação do brasileiro em relação ao atendimento prestado pelo chamado SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Na hora de conquistar o cliente, muitas empresas prometem um verdadeiro mar de rosas sobre seus produtos e serviços. Mas muitos consumidores são surpreendidos negativamente na primeira vez que ligam na empresa e são mal atendidos. Isso quando conseguem atendimento. Um decreto federal tem como objetivo mudar essa situação. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do IBEDEC Goiás, Wilson Rascovitch. Presidente, boa noite. Mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Sérgio Ismael. Eu agradeço. Esse é um decreto recente, presidente? Não, ele é de 2008.
o 652308. Então, mas já fazem aí 5 anos, mas infelizmente ainda as operadoras ainda abusam do consumidor, onde os consumidores aí têm a dor de cabeça de muitas vezes querer fazer valer o seu direito e não conseguem. Pois é, você que sofreu algum tipo de problema como esse, pode ligar no 3524-1078 e tirar suas dúvidas, fazer a sua pergunta aqui ao presidente do IBDEC. Presidente, com relação a essa regulamentação, foi feita aí há há praticamente 5 anos, a gente vê que ainda existem muitas pessoas, o senhor que é presidente de um órgão muito importante que defende o consumidor, deve receber diariamente muita gente reclamando sobre esses serviços. O senhor acredita que agora, com essa ênfase nesse decreto, nós podemos ter esperança que teremos atendimentos melhores por parte dessas empresas? Isso depende da contribuição também do consumidor, ou seja, ele tem que fazer a reclamação. Então não adianta só, muitas vezes, ele bater boca com algum funcionário daquela operadora e não ir atrás dos seus direitos. É interessante que ele faça a reclamação, exija o protocolo e faça uma reclamação junto ao site do Ministério da Justiça. Porque existe a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. E você fazendo essa reclamação junto ao Ministério da Justiça, isso vai dar multa junto àquela operadora, junto à má prestação de serviço. E é onde aí sim, doendo no bolso dessas operadoras, aí sim talvez eles respeitem o consumidor. E esse decreto ele não tem validade somente para as empresas que atuam no setor de telecomunicações, TV por assinatura, entre outros. Existem outros serviços que tem esse decreto aí que faz valer o direito do consumidor. Sim, tudo que diz referente ao saque por telefone. Então, com relação a cartão de crédito, com relação a bancos, plano de saúde, TV por assinatura, energia, Então, tudo que tem saque, esse consumidor, caso ele seja mal atendido, ele poderá fazer a reclamação junto aí ao Ministério da Justiça. Presidente, só acredita que existe ou uma má vontade, ou sabe-se lá o que por parte das empresas? É porque quando você liga para a empresa, para ela te atender não demora nada, é rapidamente, é incrível isso. Isso não é uma ou duas empresas, é a maioria. E quando depois que você se efetiva como cliente e precisa de um atendimento, aí vem aquela musiquinha, Aí na unidade de resposta audível, que é chamada URAS, as gravações. O senhor acha que fenômeno é esse? É o Brasil que tem leis muito brandas? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Não, com relação, então, é o consumidor que muitas vezes não vai atrás. Ele não indo atrás e muitas vezes ele verifica que é cansativo fazer muitas vezes a reclamação ou cancelamento, ele deixa. Muitas vezes você tem lá uma cobrança de R$20, R$30, você acaba deixando. Fala, então continua esse serviço. E não é por aí. Eu dou exemplo mesmo, o meu caso, estou com uma briga com TV por assinatura, onde eu não consegui fazer o cancelamento através do saque. O que eu fiz? Eu fiz, então, a reclamação junto ao Ministério da Justiça e, fora isso, fiz uma notificação extrajudicial junto àquela operadora. O que vai acontecer? Caso ocorra aí uma negativação do meu nome ou, se não, uma cobrança indevida, eu vou ingressar com a ação pedindo indenização. Por quê? Houve a má prestação de serviço. Isso todos os consumidores deveriam fazer. E na maioria das vezes eles se calam e acabam pagando. Por isso que muitas vezes essas operadoras abusam do consumidor. Inclusive, é possível que o consumidor da justiça, que ele receba, que ele seja indenizado, presidente? Sim. Aquele consumidor que se sinta lesado com relação à má prestação de serviço, principalmente com relação ao saque, aí, onde existe um decreto que dá amparo para ele com relação aos seus direitos, e caso ele não consiga fazer o cancelamento, ele pode tranquilamente pleitear isso junto ao Poder Judiciário, que terá aí indenização dano material, que muitas vezes foi cobrado aí valores indevidamente, e tanto dano moral, que é em razão dos aborrecimentos que ele está tendo em não conseguir fazer o cancelamento. Para isso é importante que o consumidor faça o máximo de registros possíveis, começando pelo número do protocolo? Sim, exato. É interessante que sempre peça o protocolo junto na hora que ele está fazendo a reclamação. Lembrando que também anotar também dia e hora, isso ajuda também caso ele pleiteie isso junto ao Poder Judiciário. Com essa nova ação, a partir do momento que eu
ou qualquer consumidor ligar na central de relacionamento, a CRNs, e explicar toda uma história para um atendente, esse atendente ele não tem o aval para resolver e vai passar para outro. Esse decreto diz que eu preciso repetir toda a história ou o próximo atendente já tem que estar a par do assunto? Não. O SAC, esse decreto, ele exige o quê? Que seja 7 dias da semana, 24 horas por dia. E quando ele for fazer a reclamação, e lembrando que nessa primeira reclamação já tem que ter a opção de cancelamento e de reclamação. E caso ele não consiga, então, resolver com aquele primeiro funcionário e for passado para o próximo, tem que ter apenas 60 segundos de um para o outro e não pode se repetir a mesma história. Quando for para o segundo atendente, esse atendente já terá que resolver o problema e também já terá que saber o histórico, já terá que estar registrado junto ao histórico daquele consumidor, a reclamação dele e o que deve ser feito para resolver o problema desse consumidor. Quer dizer que é importante deixar claro para o consumidor que, dentre aquelas opções numeradas, tem que ter obrigatoriamente a opção de cancelamento logo de imediato. A primeira opção vai ser o cancelamento e reclamação. E sempre, quando você vai... A gente sempre vai pulando, né, as opções, e sempre quando você cai de uma para outra, sempre dando opção para você falar com um atendente. Muitas vezes você não quer só resolver ali, dando um ou dois, aquelas opções, e você quer falar com o atendente. Isso tem que ser colocado em todos os estágios. Os órgãos regulamentadores, fiscalizatórios, como a Anatel, por exemplo, no caso das telecomunicações, elas também entram nesse decreto de prestar o atendimento para quem deseja fazer uma determinada reclamação, de atender dentro desse prazo, desses segundos? Não, até então, eles colocam que seriam as prestadoras de serviços, não agências reguladoras. Engraçado isso, né? Que aí muitas vezes a gente também sofre até para fazer essas reclamações, né? Mas também quando ocorre isso, que também faça a reclamação junto à ouvidoria, que no caso da Anatel, falando sobre essa demora em fazer o atendimento daquele consumidor. É engraçado que um dos órgãos mais importantes que se regulamentam, o mais importante na área de telecomunicações, não estou falando que não deu exemplo, mas deveria entrar nesse decreto e tomara que consiga dar o exemplo. Presidente, para finalizar, procedimento básico, pegou o protocolo, se dirigia ao IBEDEC, ao PROCON, e com relação a ações indenizatórias, como que funciona o processo? As ações indenizatórias, o consumidor, dependendo da situação, ele mesmo pode ingressar sozinho junto ao juizado, ou procurar o PROCON ou os órgãos de defesa do consumidor. E para fazer a reclamação, fora a reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, que faça junto a esse portal do Ministério da Justiça, que isso tranquilamente gerará aí uma multa junto a essas operadoras, que tranquilamente irá respeitar mais o consumidor. E você tem o poder na sua mão, espectador, para poder fazer com que essas operadoras melhorem o atendimento. Foram as dicas do presidente do IBEDEC, Wilson Ascovitch, na qual nós agradecemos a participação e todos os esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos. E veja a seguir, servidores da educação de Aparecida de Goiânia realizam manifestação e cobram plano de cargos e salários. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. E os pré-selecionados no programa Universidade para Todos têm de hoje até sexta-feira para apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas no ato da inscrição. O resultado da primeira chamada dos pré-selecionados para o ProUni foi divulgado hoje pela manhã. O estudante pode conferir o resultado na página do ProUni pelo telefone 0800 61 6161 e nas instituições participantes do programa. O candidato deve verificar na instituição os horários e o local ao qual deve comparecer para prestar as informações. Na página do ProUni estão relacionados os documentos a serem entregues, entre eles os de identificação. Servidores administrativos da educação de Aparecida de Goiânia realizaram uma manifestação na manhã de hoje. Eles reclamam que existe um plano de cargos e salários proposto em 2010 que nunca saiu do papel. Eles reivindicam ainda o aumento do Vale Alimentação
que hoje é de R$ 40. Na porta da Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia, trabalhadores administrativos manifestavam reivindicando melhores condições de trabalho, um plano de carreira e o pagamento do abono, que só foi pago aos professores. No entendimento do sindicato, é um equívoco e nós manifestamos isso para o secretário de Educação na última reunião que nós tivemos com ele, que foi um equívoco da administração não ter pago para os servidores administrativos. Essa concursada há 10 anos da Prefeitura reclama que os funcionários administrativos não possuem direitos. Ela reclama ainda que o vale alimentação da categoria é de apenas R$ 40 por mês. Não temos direito à alimentação nas escolas, porque realmente é dos alunos, né? Então nós não temos esse direito. Se quisermos tomar café da manhã, temos que comprar. O coordenador do movimento disse que vai entrar com pedido no Ministério Público para que investigue a utilização dos recursos da educação em Aparecida. A verba é oriunda do Fundeb, são recursos federais. E esses recursos têm que ser investidos na formação e salários de servidores da educação. Portanto, não se confunde, não pode se misturar a administração com a educação. São recursos de fontes distintas. A manifestação teve a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, mas não foi apoiada por ele. Vocês podem perceber que realmente as pessoas não estão contentes com o Sintego. É um partido hoje que eles não têm representatividade, eles defendem realmente um grupo político e nós realmente queremos os nossos direitos, nós queremos representatividade. E isso aí desencadeou toda essa indignação. E em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Aparecida esclarece que o plano de cargos e salários dos servidores da pasta é uma iniciativa da atual gestão e está em processo de elaboração. Na semana passada, a comissão encarregada da elaboração do projeto se reuniu com representantes do Sindicato dos Professores e Servidores Administrativos da Educação e da Câmara Municipal de Vereadores para discutir o texto a ser encaminhado para apreciação dos vereadores. Sobre o abono salarial ou o 14º salário, a Prefeitura de Aparecida esclarece que é um benefício pago aos professores da rede pública municipal de ensino pela atual gestão. Ocorre que em 2012 o abono foi pago também aos administrativos da Secretaria de Educação, o que gerou descontentamento dos demais servidores da Prefeitura. Dessa forma, o abono voltou a ser pago somente aos professores como forma de valorizar a profissão historicamente pouco reconhecida. Os deputados se reuniram hoje na Assembleia Legislativa do Estado. A autoconvocação foi feita para apreciar projetos que carecem de maior agilidade na votação. Entre os projetos apreciados na primeira sessão de autoconvocação, um é prioritário, o que transfere R$800 milhões para a Celg Distribuidora. Os recursos são provenientes do empréstimo de R$1 bilhão e 900 milhões da Caixa Econômica, já autorizados em dezembro para a Celg Participações. A proposta foi enviada à casa pelo governador Marconi Perillo com pedido de urgência. De acordo com os líderes do governo na Assembleia, o remanejo do recurso tem o intuito de reestruturar a dívida da Celg e ampliar investimentos. A Celg poderá estar utilizando para diversos encaminhamentos, para regularizar algumas situações, mas principalmente a questão da manutenção nas redes existentes, nas subestações e na ampliação também de algumas subestações, que está fazendo muita falta hoje para o crescimento econômico, principalmente para a instalação de novas indústrias no estado de Goiás, gerando mais empregos, desenvolvimento e crescimento social e econômico. Caso seja aprovado, o governo vai poder usar o recurso que está vindo para a Celg para ser utilizado em questões de infraestrutura, inclusive voltadas para a própria Celg. Basicamente é essa alteração que está sendo proposta dentro do projeto. E isso é algo importante para o Estado e para a própria Celg. Nós temos que sanar essa demanda hoje, porque o Estado de Goiás não consegue transmitir a energia. A produção de energia ela existe, mas a transmissão é falha. Então, eu creio que o problema da Celg é uma questão histórica que estoura hoje, temos uma Celg inviável, mas eu creio que essa correção e aplicação em transmissão ela é necessária. Deputados da oposição criticam a transferência do recurso. A Celg não está dando conta de fornecer energia, nem aqui no centro de Goiânia, que dirá para a produção e, sobretudo, o programa Luz para Todos na zona rural.
e a CELG falta a capitalização. O descaso desse governo com a energia, com a CELG em Goiás é sem tamanho, né? Infelizmente, a nossa posição, a minha posição, é de votar contra esse projeto, porque nós vamos respeitar o estado de Goiás, o ICMS que a CELG tem produzido. Na ocasião, o deputado Simeison, presidente da Comissão de Minas e Energia, apresentou o requerimento para a realização de assembleias para tratar a crise financeira da CELG. Estamos requerendo também, através de requerimento, 13 pedidos para que a CELG nos encaminhe algumas documentações importantes, contratos, balanços, balancetes, contratos com as empresas terceirizadas. São informações que nós precisamos saber através da Comissão de Minas e Energia. O período de autoconvocação deve terminar nesta semana. Serão apreciados também o projeto que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores estaduais e o que autoriza eventual aporte de recursos financeiros do FPE, medida preventiva para a eventualidade da extinção do cheque moradia. Além desses, outros projetos poderão ser adicionados. Um convênio entre a Justiça Eleitoral e o Exército Brasileiro vai ampliar o atendimento no recadastramento biométrico em Goiás. A ministra Corregedora-Geral Eleitoral, Laurita Vaz, esteve agora há pouco em Trindade para o anúncio da parceria. A Corregedora-Geral Eleitoral, a ministra Laurita Vaz, cumpriu seu dever e já registrou suas digitais no recadastramento biométrico na cidade de Trindade. Eu estou vindo aqui como corregedora geral do Tribunal Superior Eleitoral para tratar do recadastramento pelo sistema biométrico dos eleitores de Trindade. A ministra veio a Goiás atendendo um convite do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Em Aparecida de Goiânia, a ministra e outras autoridades acompanharam a assinatura de um termo de cooperação do Exército Brasileiro com a Justiça Eleitoral Goiana, onde 20 militares serão disponibilizados para o atendimento ao recadastramento biométrico daquele município. Para acudir a esse chamamento que nós estamos fazendo do eleitorado, para que possa assim atingir o melhor contingente dia e assim chegar ao final do recadastramento com a maior quantidade de eleitores possível cadastrados. A ministra alerta que o prazo é até 14 de fevereiro e quem não se recadastrar sofrerá sanções. Senão terá o seu título cancelado e trará inúmeras consequências, consequências para o eleitor, além do cancelamento da sua inscrição eleitoral. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com os destaques da primeira rodada do Goianão 2014 com o programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até lá.